bom dia a todos os professores, todas as professoras nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira, mais uma TPC da área de linguagens. Meu nome é Daniele Nascimento, sou professora de língua portuguesa, faço parte da equipe de formadores da área de linguagens e hoje a gente tem uma TPC muito especial, né, sobre estratégias pedagógicas ao público com deficiência auditiva. Lembrando que essa é a parte 2 da nossa formação, né? E, novamente, nós temos aí a presença da professora Doane Bertan, professora bilíngue, que vai trazer algumas reflexões, algumas sugestões bem interessantes para o trabalho específico com o público de deficiência auditiva. Passo, então, a palavra para a Doane e uma boa formação a todos. Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito feliz de estar aqui com vocês. Farei a minha descrição. Eu tenho a pele clara, olhos escuros, cabelos longos e escuros. Estou usando um vestido preto e um laço na cabeça lilás com girassóis amarelos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigada, equipe da EFAP. Obrigada, equipe do Centro de Mídias. Querido intérprete que está garantindo aí a acessibilidade dos surdos. Valeu mesmo, gente. E claro, obrigada, professor. Tá aqui comigo. Vamos para mais uma parte, a nossa segunda e última parte aí da nossa formação. Ai, gente. Slide, por favor, Tchutchu. Gente, esses são os meus contatos, tá? Caso a gente não consiga responder as suas perguntas, as suas dúvidas hoje, aqui na formação, por favor, fiquem à vontade, tá? Para entrar em contato lá via Instagram, pelo direct, e aí a gente conversa por lá também. Bom, eu vou ler. O meu Instagram é @sala8doane, no YouTube é youtube.com/sala8, no Facebook /sala8doane, tá bom? Então, fiquem à vontade para me acessarem por esses canais também. Próximo slide, Tchutchu. O objetivo da nossa conversa: subsidiar a prática do docente por meio de indicações de estratégias pedagógicas. Algo bem prático, né, pessoal? Próximo slide, Tchutchu, por favor. Retomando a TPC do dia 8, rapidinho, nós estamos conversando então, gente, sobre esse sujeito, né? O sujeito surdo e também o sujeito deficiente auditivo. A gente já conseguiu colocar um pouquinho aqui as suas diferenças, até mesmo para a gente entender essa construção, aquisição da língua, da linguagem, e aí sim poder realizar práticas efetivas na nossa sala de aula, certo? Próximo slide, Tchutchu. Ah lá, já estamos nessa parte. Soluções. Será mesmo que são soluções, né? Ele ouve um pouco, então vamos falar mais alto. Gente, além da problemática apresentada sobre os fonemas, o volume alto é incômodo para a pessoa acostumada ao volume baixo. Lembrando que a função dos aparelhos é sim de amplificar o som. Pessoal, eu vou lendo os slides porque as pessoas reclamam que não conseguem ler, né, os slides. E também para favorecer aí, garantir a acessibilidade do público com deficiência visual, tá bom? Enfim, gente, o aparelhinho, ele já tem essa função de amplificar o som, certo? O que acontece na maioria das vezes é que lá a gente tem aquele sujeito que tem uma surdez profunda. Então, o aparelhinho, ele amplifica o som. No entanto, essa amplificação, ela não chega até o volume da voz humana, certo? E se você gritar com ele, ele vai ouvir o quê? Gritos e não palavras. Até porque, para a gente saber que uma palavra tem um significado, a gente tem que conhecer. Quer ver um exemplo? Quantas vezes, pensa aí na sua cabeça, quantas vezes você cantou errado uma música porque você entendeu que era uma outra palavra? Então, você que é ouvinte, acontece isso, né? A pessoa surda, ela vai ouvir aqueles barulhos, mas ela não vai decodificar aquilo como uma palavra com um sentido e um significado, tá certo? Então, gritar, falar mais alto, não é a solução nesse caso, certo? Próximo slide, Tchutchu. Ah lá, soluções. Será? Ele é visual. Então,
Vamos encher essas atividades de imagens. Aí tem um problema também, pessoal, que é a poluição visual. Isso mesmo. Imagem precisa ser complementar e não apenas enfeitar. Então, aí as imagens, gente, elas precisam complementar o conteúdo. Vou dar uma sugestão de vídeos que tem lá no canal Sala 8 para vocês só entenderem como é que isso funciona. Por exemplo, a videoaula da dengue é um bom exemplo, onde as imagens complementam o conteúdo. As imagens favorecem o aprendizado sobre aquele conteúdo, tá? E não estão ali somente para enfeitar. Lá no canal também tem outras atividades, aí já são videoatividades, que tem imagem sim só para enfeitar, porque são coisas, são atividades curtas, elas são faladas em libras e em língua portuguesa, então o acesso da criança tá tranquilo, tá fácil. E tem uma imagem ali para ilustrar, para deixar bonitinho, certo? Então lá você consegue perceber as duas diferenças. E aí fica um bom exercício para você fazer num tempo livre que você tenha, que você queira, né, perceber essa diferença da imagem que complementa e da imagem que enfeita, tá bom? Eu coloquei um exemplo aí da fotossíntese, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma atividade que precisa de e realmente você quer colocar uma imagem, fazer uma atividade que você quer colocar uma imagem. Tem que tomar muito cuidado com a imagem que você vai colocar, justamente para ela não poluir. E ela ter a função de ajudar a criança, o aluno, a compreender aquele conteúdo, tá bom? Então, sim, o sujeito surdo é muito visual, né? Não só o surdo, mas crianças ouvintes, algumas têm uma percepção melhor pela imagem, né? Então, ela aprende mais. E aí, então, você pode usar esse recurso na sua escola, tá? Quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre a escola bilíngue, tá? Então, a comunidade surda, ela luta muito para esse direito de ter uma escola bilíngue. E por quê, gente? Porque nessa escola bilíngue, nessa escola pensada e planejada para o aluno surdo, essas atividades, ela vem tranquilamente, tá? Então, nessas escolas não se fala em adaptação de material. Na verdade, nessas escolas o que acontece? É um planejamento pensado na especificidade linguística deste sujeito, certo? Então, esse é um dos motivos também das pessoas surdas, né, da comunidade surda, optar, escolher por escolas bilíngues, certinho? Não é nada adaptado, é planejado. Esse é o verbo, certinho? Próximo slide, Tchutchu. Soluções. Será? Ele sabe Libras, então vamos usar a datilologia. Para quem não conhece o termo, datilologia é a soletração manual. Mas ele sabe o significado daquele amontoado de letras? Isso, gente, é algo para a gente pensar sim, tá? Por quê? Ele sabe Libras. Então, se eu fizer as letrinhas, a datilologia, ele vai saber o que significa aquele monte de letras, aquela palavra. Não necessariamente, tá? E aí, eu coloquei um exemplo aqui, só para a gente sentir na pele. Nessa frase aqui, ó, esse tipo de processo é contatório. Contatório é uma palavra em português. Antes de fazer esse slide, eu não sabia o significado da danada. E eu coloquei de propósito o contatório. Quantos de vocês aí sabem o significado e quantos não? Eu me lembro daquela propaganda do posto de gasolina, que o frentista abastece, o motorista pergunta, e essa gasolina é de boa procedência? E o frentista responde, e depois ele pergunta para o amigo frentista, o que significa procedência? Então, gente, assim, as palavras em português, a gente sabe porque a gente conhece o significado, mas a gente não conhece de todas. Isso acontece também com a pessoa com deficiência auditiva, né? Então, o fato de você fazer a palavra no ar ali, na soletração, não quer dizer que ela saiba o significado. E aí, Tchutchu, não adianta, né? Porque se ela não sabe o significado, não vai atingi-la, tá bom? Ainda nesse tópico, eu quero falar uma coisinha sobre o ensino de português para o sujeito surdo. Acho que a gente falou isso na semana passada, na outra formação, né? Na formação passada. Mas é importante que a gente se atente para que, lembrando que
O português ensinado para a pessoa com surdez, ele é diferente daquele português ensinado para a pessoa ouvinte. Por quê? Porque para a pessoa ouvinte, esse português é a sua primeira língua. E nós não temos nas escolas inclusivas currículo para o ensino de português a esse público específico, tá? Então, gente, de novo, quando eu falo inclusão, eu não estou falando de igualdade. Eu não posso falar em igualdade quando os sujeitos são distintos, são diferentes. Porque aí eu estou, na verdade, não incluindo, mas nivelando por igual. E não é bom nivelar por igual porque eu excluo, tá? Então, quando eu tenho numa escola um currículo de língua portuguesa para o público surdo, né? Eu estou dando inclusão para esse aluno porque eu estou atingindo a sua especificidade. É o que a gente chama de equidade, tá? A gente ainda não tem esse currículo, mas estamos preparando. Ai, tô aqui na luta, minha gente, para ter um currículo de língua portuguesa para o público surdo. E claro, por que não, né? Fala para mim, um currículo de ensino de Libras para o público ouvinte. Por que não? Então, já que vai fazer um, faz dois, e quem faz dois também faz três, né? Porque eu já tô pensando em outras coisas também, mas vamos que vamos. Algumas cidades do interior de São Paulo têm esse currículo, tá? Se eu não me engano, Guarulhos é uma delas. Eu não tenho certeza, mas eu posso olhar para vocês, tá bom? Continuando, gente. Sugestões. Próximo slide, Tchutchu, por favor. Sugestões. Gente, nesse exemplo aí tá a fotossíntese, certo? Aí eu coloquei assim, ó. Primeiro, né? Você oferece... qual o objetivo do professor para com o aluno? Primeiro, aprender sobre o conceito. Então, ensinar o conceito. E em segundo, aprender as palavras e seus significados, certo? Então, sempre traga se preocupe com as palavras, tá? No caso da língua portuguesa também, quando você vai ensinar o português para o aluno surdo, né? Ou você vai, aqui no caso, que é linguagens, então você tem um tema para trabalhar e é relacionado à arte, então traga esse conteúdo e aí depois você foca nas palavras, nessa ampliação de vocabulário. Uma dica que funciona comigo, gente, sempre que eu vou introduzir um novo tema, eu faço uma pergunta que eu sei que vai atingir aquele público. Nem sempre a pergunta é a mesma entre as turmas, né? Até porque as turmas já são diferentes por si só. O sexto A não é igual ao sexto B, né? E o sétimo ano, então, é ainda mais diferente do sexto ano. Enfim, tenta então aí achar uma pergunta que caiba dentro ali da tua turma, nas especificidades da tua turma, porque ninguém melhor para conhecer a galerinha do que o próprio professor, né, gente? Certinho? Próximo slide, Tchutchu. Sugestões. O uso dos vídeos. Atenção. Gente, cuidado com as legendas, por quê? Se eu hoje ofereço para os meus alunos de segundo aninho um vídeo com legenda, essa acessibilidade não está garantida, porque eles ainda não dominam o português. Fato. E se eles não dominam o português, a legenda ali não está adiantando, tá? O que a gente usa de passar legenda nesses vídeos é para o aluno já ir desde pequenininho se acostumando a essa leitura de legenda. Inclusive para os alunos ouvintes, tá bom? Outra coisa, que esse vídeo tenha libras, né? Que ele seja acessível em libras, tá? O que acontece às vezes é que essa libras, ou ele tá muito pequenininho no canto, ou tem muito regionalismo, e essa minha criança ainda está aprendendo libras, assim, bem rasamente. Agora, se eu tenho uma criança que é filho de surdo, por exemplo, ou que os papais, a mamãe, enfim, já faz libras com ele, então um intérprete ali no cantinho da tela ajuda muito, tá? Então, se possível, que você encontre aí vídeos em libras, tá? Com libras. É difícil achar, gente, nossa, eu sei que vocês estão falando isso, ai, Dori, mas eu pelejo, eu acho. Pois é. Aí eu tenho uma dica, gente, que funciona assim, eu tenho feito isso também, né? Já que nem sempre a gente consegue ter tempo para interpretar esses vídeos. Olha o que eu faço. Eu assisto o vídeo, gente, sem o som. Não coloco o som. E aí eu fico prestando atenção para ver se com as imagens eu consigo, sim,
fazer uma compreensão do que está sendo exposto no vídeo, tá? Então, faça esse exercício, funciona, e se você consegue se entender pelas imagens, é legal você oferecer para os seus alunos. Não é porque não tem acessibilidade em Libras que, não tem Libras, então não vou passar. Não, isso funciona, tá? É claro que você tem que fazer esse exercício antes. E é bom também para o aluno ouvinte, já que a gente está falando de sala de aula que tem os dois públicos, certo? Talvez você, professor, tenha que retomar o vídeo com esse aluno surdo especificamente, por conta da compreensão, né? Ou antes você fala um pouco o que vai acontecer no vídeo. Eu acho que até é melhor você falar antes o que vai acontecer no vídeo, passa o vídeo e aí explica depois, tá? Às vezes é até melhor do que o intérprete ali do lado no momento do vídeo, como se ele estivesse fazendo uma interpretação simultânea, porque aí o surdo consegue focar bem nessas imagens, principalmente quando a imagem é importante nesse caso de alguns vídeos. Certinho, pessoal? Próximo slide, Tchutchu, por favor. Sugestões. É muito positivo que o professor interlocutor tenha acesso ao conteúdo da aula com antecedência, para que ele possa se preparar com os sinais. É interessante que haja comunicação entre o professor interlocutor e o professor da sala para trocas. Gente, comunicação é vida, Tchutchu! É preciso que haja essa interação para que o professor interlocutor não seja pego de surpresa e aí ter que correr atrás de qual sinal usar ali naquela aula, tá? Então, assim, os intérpretes são maravilhosos, dominam a Libras, mas existem sinais específicos para cada área. Então, eu, Doane, por mais professora bilíngue que seja, não consigo interpretar, e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, uma palestra, por exemplo, de química. Tá? Por quê? Porque são sinais específicos da área e eu desconheço. Bom, primeiro porque eu não sou intérprete, né, gente? Eu sou professora bilíngue e tem uma diferença muito grande. Eu admiro quem é intérprete, porque, olha, os caras são bons demais. Enfim, é só para você entender isso, tá bom? Então, assim, os sinais são específicos. E quanto mais sinais a gente oferecer para o nosso aluno, a gente está oferecendo língua, a gente está oferecendo comunicação. E nessa nossa formação, a gente tem visto como é importante essa língua, né? Então, converse com o professor interlocutor, faça trocas com ele, escute as sugestões que ele tem por um planejamento, porque como ele conhece o público surdo, ele vai poder contribuir para que a sua aula seja ainda mais assertiva. Tá bom, gente? Vamos trocar, pessoal, vamos conversar. Bolo na sala dos professores é vida, com bate-papo e café. Próximo slide, Tchutchu. Prática. Isso, gente, é a primeira sugestão, assim, que eu gosto de colocar na sala de aula, para que o aluno realize as atividades, né? Que o aluno tenha essa prática, que ele não fique ali passivo, só ouvindo ou vendo a aula, tá? Mas que ele possa realizar atividades também. Bom, eu coloquei aqui, ó, a pirâmide da aprendizagem, o cone da aprendizagem e a sala invertida. Nesses três, eles trazem que a criança, o aluno, ele aprende mais quando ele está praticando, tá bom? Depois vocês podem sim pesquisar sobre esses temas, é bem bacana conhecer um pouquinho de cada um, certo? Mas, gente, colocar a criançada, os alunos para fazer é vida, certo? Próximo slide, Tchutchu, por favor. Certo. Gente, aí tem algumas fotos é um acervo pessoal meu, atividades que eu fiz com os meus alunos, então por isso que chama meus exemplos. Eu peço desculpa e licença para o pessoal que tenha deficiência visual, porque eu não terei tempo de descrever todas as imagens como vocês merecem. Então, por favor, entre em contato comigo, que eu posso mandar um vídeo, ou então a gente conversa e aí eu explico cada uma delas cheinha de detalhes, tá bom? Outra coisa, gente, essas imagens aí, elas são voltadas mais para ciências, tá? Então, ciências naturais, humanas, ciências humanas. Então, o que eu fiz? Lá no meu Instagram tem um post, eu coloquei ontem à noite, inclusive, chama assim, ó, ATPC Linguagens, registro fotográfico acervo pessoal. Lá tem algumas imagens bem voltadas para a área da linguagem,
tá bom? Então eu vou falando um pouquinho aqui das coisas que eu faço com os alunos e depois vocês podem dar uma passadinha lá, olhar as imagens, certo? Essas imagens não vão ficar lá por muito tempo não, que eu pretendo depois tirar, mas vamos ver, né? Por exemplo, gente, algo que funciona muito com as crianças surdas e com os adolescentes é a dramatização. Então, você oferecer uma história para ele e depois oferecer um momento de dramatização, ou seja, de contação dessa história, é fantástico, funciona muito, tá? E também você pode até pedir para que ele mude o final da história, para que ele reconte de uma outra maneira. Então, isso tudo funciona e funciona muito. Então, fica aí uma sugestão. Eu sei que nas aulas de artes é muito comum o professor pedir uma releitura de tal obra. Gente, isso é muito bacana, tá? Então, numa aula de educação física, o professor mudar as regras, pedir para as crianças mudarem as regras daquele jogo, para ficar mais divertido, para ficar mais competitivo, depende aí do objetivo, tá? Isso tudo funciona e funciona muito, tá bom? Uma outra ideia também é valorizar a escrita das crianças. Então, por exemplo, ele vai lá e ele escreve um recadinho para você, professor, ou algo. Valorize aquela escrita, né? Ainda que seja a escrita de um surdo, e depois a gente vai falar sobre isso. Por exemplo, eu tenho um aluno, eu estou olhando aqui no meu Instagram, que foi uma das fotos que eu selecionei para colocar lá e até mencionar isso para vocês, que ele escreve assim, ó, eu muito gosto de visão, eu muito feliz. O que ele está passando para mim? Ele escreveu isso no caderno dele depois de uma atividade de divisão, né, matemática. Mas essa escrita dele mostra que ele gostou de fazer aquela atividade, que ele está feliz de realizar aquela atividade. E quando o aluno surdo, ele começa a escrever os seus sentimentos, significa que ele está se apropriando dessa língua. Obrigada, Tchutchu, pelo tempo. Ai, faltam só 15 minutos. Mas vamos lá. Então, mostra que ele está se apropriando dessa língua escrita. E não tem coisa melhor, gente, do que isso acontecendo. Ó, quer ver um exemplo? Quer ver? Quando você está aprendendo uma segunda língua, quem tem a segunda língua vai se identificar nesse exemplo. E é a primeira vez que você sonha com essa segunda língua, você falando com essa segunda língua, nessa segunda língua. Gente, é incrível, porque você fala, nossa, dá até um start assim na mente, né? É isso, né? É você se apropriando dela a ponto de sonhar com ela. Então, valorizar muito aí quando a criança surda, o adolescente, está escrevendo na língua portuguesa, tá bom? Um outro exemplo que eu trago, gente, são os vocabulários, né? Os sinalários. Então, por exemplo, lá na escola, o que eu faço? Sabe aquele papel grande, é flip chart que chama? Então, as crianças são pequenas, aquele papel é grande para eles, né? Então, ali eu colo a palavra, a imagem e o sinal. E deixo ali à vontade. Mas são palavras que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, trabalhamos contos de fadas. É um exemplo, tá, gente? Mas, ó, você que da artes mesmo, ou do próprio português, você quer que ele entenda mais essas palavras, que ele memorize essas palavras, então você faz esse sinalário e deixa lá à vontade. E aí, quando ele sente vontade, quando ele precisa recorrer, que ele tem que lembrar daquela palavra, o que ele faz? Ele mesmo vai lá, levanta, vasculha, mexe. Ou então, né, se você achar que é melhor, até mesmo para os meninos maiores, né, eu acho que de sexto ano talvez combinasse mais, fazer tipo apostila mesmo, com esses sinais, tá? Então, é um vocabulário específico da sua aula. Olha que legal. E o melhor disso, ele pode levar essa apostila, essa pasta para casa. Então, ele vai poder usá-la nos estudos de casa, ele vai poder mostrar para a família e a família aprender aqueles sinais específicos da sala de aula. Você acaba fazendo uma comunicação entre a família e o aluno, tá? Em Libras. Isso é bem bacana, tá bom? Então, sinalários, gente, é vida. Um outro exemplo que eu coloquei também fala sobre o ensino, o treino, né? Do uso das interrogações. Né? Quando é uma pergunta dos pronomes interrogativos. É claro que eu não falo para a criança agora é aula de pronomes interrogativos, mas eu coloco para ele as opções de interrogativas que a gente tem no português para ele associar com a Libras, tá? Porque ele já usa isso tudo na Libras. Ele só tem que entender que no português tem uma outra maneira de usar. E por quê? Por conta da gramática, gente. É muito comum que o pronome interrogativo em Libras vá para o final da frase, né? Tem um exemplo aqui, né?
Aqui, o que... Ah, não. Aqui eu não tenho exemplo nessa imagem que eu coloquei no Instagram, eu não tenho exemplo disso. Mas é muito comum. Ah, idade. Quantos? Sabe assim? Por exemplo, a criança colocar a interrogativa na escrita no final. Tá? E aí você traz então para a criança que em português usualmente nós colocamos no início da frase, como por exemplo, como fazer bolo? Qual casa passear? Isso são escritas de surdo que tem lá no meu Instagram e depois vocês vão poder dar uma olhadinha. Outra coisa, gente, também que funciona com o surdo assim, é marcar bem certinho a questão do uso do acento. Lembra, o surdo não ouve, tá? E aí, aquele acento, ele marca a sílaba mais forte, mas também traz outro significado. Um exemplo fácil: bebê, bebezinho, e bebe. A diferença está na sílaba que tem o acento. Então, explicar para eles o porquê que usa acento nesse sentido, de que muda o significado. Porque, de novo, eles não escutam e é importante, tá? Outra coisa, outro exemplo, babá e baba. E gente, o que eles mais racham de rir, que eles adoram, que é o coco e o cocô. E aí você pode fazer um montão de exemplos que funciona e fica bem divertida a aula, certo? Ah, outra sugestão prática para eles fixarem bem assim os conteúdos, usar cores, gente, tudo com cor, funciona demais para esse público, tá? Então, por exemplo, tem lá uma fábula, que é o exemplo que eu coloquei no meu Instagram. Tem uma fábula. Aí eu faço uma legenda com eles. Escolhe para mim o coelho. A gente lê a fábula, tal. Aí eu falo assim, agora vamos pintar a fala do coelho de amarelo. E aí eles marcam lá a fala do coelho de amarelo, pinta bem lá no texto. Depois o narrador. Ah, o narrador vai ser que cor? Azul? Tá, então vamos pintar tudo que o narrador fala em azul. Essas estratégias com cor favorece demais a visualidade e a compreensão da criança surda, do sujeito surdo, tá? Eu falo criança, gente, mas não necessariamente criança, né? O adolescente, né? O maiorzinho também. E para algumas crianças ouvintes também, gente, essa questão das cores ajuda demais, tá? Então, use e abuse das cores, claro, desde que, né, combinado com a criança ali, olha, que cor a gente vai usar no coelho, que cor vai usar no macaco, tá? Na hora de fazer os grifos, porque é legal que ele também se sente ali importante, representado naquela escolha da cor que ele gosta, tá bom? Outra atividade assim que eu faço, por exemplo, eu pego os verbos principais dos enunciados das atividades. Ó, quer ver? Circular, circule. Colar, cole. Completar, complete. Um exemplo, tá? E aí eu coloco a palavra, o verbo no infinitivo, que é o circular, coloco o verbo conjugado, circule, coloco o sinal circular. E eu faço uma lista disso e deixo bem visível para o aluno, tipo na parede mesmo, porque aí lá são muitos alunos, ou então você pode fazer isso e deixar no caderno da criança, porque aí ele vai ter mais autonomia de leitura dos enunciados, tá? Ele não vai precisar ficar perguntando para o professor interlocutor o que está dizendo ali, que atividade ele tem que fazer, tá? Então, assim, seleciona os verbos que você mais usa. Claro que nas disciplinas tem aqueles verbos chaves, né? Aí você aproveita desses verbos, faz esse sinalário para ele ter mais autonomia de leitura. Tá quase acabando, tá, gente? Mais uma que eu tenho aqui, uma sugestão, para ampliação de vocabulário, e aí a gente vem com o ensino de português também, que é dar a oportunidade da pessoa surda nomear as imagens. Então, por exemplo, eu tenho lá um livrinho, e eu fiz uma cópia do livrinho, e estou trabalhando essa história, né, com eles. Aí, essa criança tem lá as imagens. A criança pode nomear essas imagens. Então, tem lá a árvore, a flor, a menina, a casa. São palavras comum, assim, de uso comum, mas que funcionam bastante porque você está oferecendo o quê? Ampliação de vocabulário para o seu aluno. Certo? E aí você, professor, que não é de português, mas por exemplo, de artes, então você coloca lá aquela imagem, né? Aquele quadro, eu não sei, mas por exemplo, um quadro. E aí a criança pode nomear o que ela está vendo ali
naquele quadro. Isso ajuda na ampliação de vocabulário, certo? Aí você está fazendo algo interdisciplinar, isso é bem bacana. Outra coisinha também que eu faço muito, gente, é pegar a frase em português e traduzir para a Libras, né? E isso é legal também com as crianças ouvintes que estão aprendendo Libras. Então tem lá uma frase, ó, essa que eu coloquei no meu Instagram. Estava a cigarra toda feliz a cantar pela floresta. Aí ele pergunta, gente, em Libras, como fica essa frase? Né? E o próprio surdo fazer esse exercício, porque ele tem que ler português e trazer para a língua dele. Ai, 5 minutos. Cigarra feliz, cantar floresta. E aí, então, ele consegue também perceber a troca. Sai de português e vem para Libras, como sai de Libras e vem para português. Ele consegue fazer isso. Gente, é muito legal, tá bom? Ai, acabei os exemplos que eu tinha para dar. Tchutchu, vamos para o slide, por favor? Pode pular esse. Mais um, amor. Isso. Gente, maquete funciona muito com os alunos, tá bom? Esses 2 potes que vocês estão vendo aí é pote de pequi. Nós tivemos uma aula, acho que foi sobre o estado de Goiás, e aí a professora Ana nos trouxe pequi, e nós pudemos provar. Então, além, né? Então, assim, aquela aula passiva que a criança só está lá sentada, não, isso não é legal para o público surdo, tá? Sempre que puder, ofereça outras experiências, tá bom? Ai, a aula de artes aí nessa hora ganha, né? Poder pintar tudo, fazer essas releituras são bem legais. Ai, enfim, eu me empolgo. Próximo slide, Tchutchu, por favor. Aqui é um exemplo de sinalário no caderno, tá bom? Então tem a imagem, tem a palavra, né? Tem o sinal. Próximo slide. Então, e aí tá escrito assim, posso fazer um pouco mais, né? Como o professor pode fazer um pouquinho mais para o seu aluno? É isso que a gente está falando, gente. Oferecer a ampliação de vocabulário por meio da construção de um sinalário. Então, além do conteúdo que você está ministrando para ele, você também está contribuindo para a própria ampliação de vocabulário desse aluno. Outra coisinha legal é que ele possa conhecer a cultura ouvinte. Então, as nossas piadas, as nossas metáforas. Por vezes eles desconhecem, porque na cultura deles, a cultura surda, é outro tipo de piada, é outro tipo de metáfora. E eu confesso que eu não gosto das piadas dos surdos, porque eu não acho graça nenhuma. Parece piada norte-americana, sabe? Não tem graça, é na minha opinião. E aí eu não dou risada. Mas é legal que você também oportunize isso, que o aluno surdo traga essa questão cultural para os demais alunos, que ele possa contar uma piada de surdo, que ele possa trazer uma metáfora, uma gíria, né? Palavrão não, porque é melhor não. Mas que ele possa trazer a sua cultura para a sala de aula, tá bom, gente? Mais um slide, Tchutchu, por favor. E a escrita da pessoa com deficiência auditiva? Ó, um exemplo. A menina escreveu assim, gente. Bem, eu fui hoje escola. Ok. Depois, ela fez desenhos dos sinais de Libras. Tchau, I love you e beijo. Isso também tá no meu Instagram. E é muito comum os surdos fazerem isso. Quando eles esquecem uma palavra, eles fazem o desenho do sinal do que eles estão querendo dizer, tá? Isso também é uma das fases, faz parte do processo de aprendizagem da língua escrita do português, tá bom? Próximo slide, Tchutchu, por favor. Aqui, ó. Outro recurso que eles usam é o inglês. Então, nossa, o professor de inglês agora gostou. Quando eles não sabem uma palavra, eles substituem o português para o inglês. É o caso desse you que vocês estão vendo aí, né? Então eu perguntei para a criança, ela escreveu you, eu falei, mas por que você colocou, né, you aqui, né? Por quê? Aí ela fez, porque eu esqueci palavra você. Então eles substituem. Outro exemplo é o boloria. Obrigada, Tchutchu. Ela falou que ela escreveu isso, que ela gostava de ir à boloria. E eu perguntei para ela, o que significa boloria? Ela falou, lugar que vende bolo. Mas porque ela fez uma conexão. Doce, doceria. Sorvete, sorveteria. Bolo, lógico que é boloria, gente. Como assim você não sabia que era boloria? Demais, né? Ai, eu adoro essas conexões. Próximo slide, Tchutchu, por favor.
Gente, aqui eu tenho mais alguns exemplos de escritas de surdo, que é diferente do ouvinte, e aí eu coloco algo para a gente pensar e levar isso para casa, né? Como a gente avalia a escrita do surdo? A gente avalia como um sujeito ouvinte, que domina o português e que ouve esse português? Ou a gente avalia como surdo? Tá aí. E isso faz a diferença, tá bom? Gente, infelizmente o meu tempo acabou. Eu queria continuar porque tem mais coisas para a gente falar, inclusive sobre como avaliar o surdo, né? Mas é isso. Gente, muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Beijo para vocês. Tchau! Gostaria de agradecer imensamente a participação da professora Doane. Doane, os professores amaram a formação, eles queriam mais tempo, mais formações. Felizmente, nosso tempo está acabando, mas a gente colocou aí para vocês seguirem o Insta, né, da professora Doane, @sala8doane, tá? Aí vocês podem conversar mais com ela lá depois. E é isso, a gente fica por aqui. 5 minutinhos de intervalo e na sequência a gente dá início à segunda parte da nossa TPC sobre o novo ensino médio e os itinerários. É isso, daqui a pouco nós voltamos.